Larga mão de querer ser perfeito. Isso eu aprendi na pele de verdade. Olha, por muitos anos mesmo, eu tinha esse estigma de que eu precisava ser sempre a melhor, sempre perfeita e estar sempre certa. Eu já me peguei em algumas circunstâncias, gente, de verdade, eu já me peguei em algumas circunstâncias dissimulando situações para não assumir que eu estava errada. Uma dificuldade gigantesca em reconhecer as minhas sombras, as minhas fraquezas, os meus erros. Sabe aquela necessidade? Era como se não estar sempre certa ou não ser perfeita me diminuía. Eu me sentia inferior, eu me sentia mal comigo mesma. E eu sei que assim como eu, muitos de nós vivem esse processo. Um processo de autocobrança, de querer ser sempre perfeita, estar sempre certa, né? Ter sempre razão. E a primeira coisa que a gente precisa entender para a vida ficar mais leve, para a gente ficar mais leve, é que nós não somos perfeitos e nem temos que ser perfeito. É tão bom quando a gente entende que, cara, eu não sou mesmo perfeito e eu não preciso ser perfeito e eu nem quero ser perfeito. Eu quero mais é errar e reconhecer que eu errei, porque só assim eu aprendo, só assim eu evoluo. É só assim, gente. Só assim a gente aprende, só assim a gente evolui. Quando a gente vive nesse processo de querer ser muito perfeito, de querer estar sempre certo, a gente simplesmente bloqueia este canal de evolução. Esse canal de evolução. Porque você não para reconhecer aonde foi tua falha, você não para olhar e falar, não foi legal o que eu fiz, pedir uma desculpa, reconhecer que numa próxima vez você pode ser melhor. E aí você não evolui, você simplesmente não aprende. Concordam comigo? Larga mão de querer ser perfeito. Deixa pra trás tudo isso. O dia que eu entendi isso, foi tão libertador de eu olhar e falar, pra quê? Você pode pedir desculpa. Você pode compreender. É isso, é um grande desgaste. Porque na verdade ninguém é perfeito. E quando você quer ser muito perfeito, quando você se cobra a perfeição o tempo todo, quando você cobra estar sempre com a razão, sempre certo, como se você tiver errado, ou se você não for, não for legal as suas atitudes, isso te diminuísse. Ou isso, sabe, é uma dificuldade, na verdade, o que acontecia comigo, eu acho que pode acontecer com a maioria das pessoas, é uma dificuldade extrema em aceitar os defeitos. E entender e compreender mesmo que esses defeitos não faz de mim um ser humano pior. Não, esses defeitos não me levam a ser um ser humano pior. As minhas fraquezas não me colocam num nível inferior às outras pessoas. Não é isso, porque ninguém é perfeito. Ninguém é. Então quando eu tiro meu pezinho do breque ali e falo, eu vou errar mesmo, sabe, eu vou buscar aprender, eu reconheço, eu peço desculpas e assim eu evoluo. Então o erro, né, eu encarar a minha sombra, eu aceitar a minha sombra, eu entender que sou controladora, eu entender, né, que tenho todas as minhas aflições, que sou ansiosa, eu entender que não tenho paciência, eu entender as minhas limitações não faz de mim um ser humano pior de jeito nenhum. Simplesmente sou eu. E eu consigo gerenciar muito melhor isso. O que vem como mal da sociedade nessa questão da perfeição, né? De nunca estar errada, ou estar sempre certa, ou querer sempre ser perfeita. A gente começa a entrar naquele movimento da positividade tóxica, que eu sempre falo aqui. Que é você não aceitar realmente as suas limitações, as suas fraquezas, como se elas fossem... Porque você enxerga que elas estão te diminuindo, te colocando num nível inferior, e isso não é verdade. E aí as pessoas entram num movimento dessa positividade tóxica, onde elas não aceitam mesmo suas mazelas, suas fraquezas, suas limitações, seus erros, seus medos, suas imperfeições. Então, no ponto, primeiro de tudo, gente, a começar por aí, ninguém é perfeito e eu nem quero ser perfeita. Quem tá comigo e não quer ser perfeito? Quem tá comigo levanta a mão com orgulho, falar, eu não quero ser perfeito. Eu quero me aceitar do jeito que eu sou, eu quero reconhecer os meus erros, eu quero evoluir e aprender. Mas eu quero ser melhor a cada dia, eu quero, sabe,
me aprimorar cada dia. Mas perfeito eu não quero ser. Levanta a mãozinha e fala: eu não quero ser perfeito. Eu não quero ser perfeita. Eu não quero estar sempre certa. Eu não quero e nem preciso sempre ter razão. O que faz de mim ser um ser humano maior, melhor e mais evoluída é exatamente o contrário. É saber pedir desculpa. É saber ficar em segundo lugar. É saber perder. É saber errar. É simplesmente assim. E falar isso com orgulho. Pisei na bola, me perdoe, me desculpe, eu reconheço e buscarei daqui pra frente ser melhor. Isso é tão libertador e deixa a nossa vida muito mais leve, mas muito mais leve mesmo. Esses dias eu pisei na bola com os amigos meus aqui, né, do Rio. Eu briguei com um grande amigo meu daqui, eu sou explosiva e esse é um dos, né, das minhas fraquezas, das minhas limitações. Eu sou muito explosiva. A hora que o negócio me ferve, às vezes eu não meço as palavras, eu acabo metendo os pés pelas mãos, eu acabo agredindo verbalmente ou até sendo cínica, sabe? É uma coisa que não é legal. E eu briguei com um amigo meu e a gente tinha combinado no dia seguinte ia ter uma confraternização de todos os amigos e eu não quis ir. E eu não estava certa de não querer ir. Por quê? Porque outras pessoas estavam envolvidas ali, sabe? Tinham outros amigos envolvidos comigo, mas eu não queria ir. E eu simplesmente falei: eu não vou. Eu estando certa ou estando errada, eu não vou. Eu vou respeitar o que eu tô sentindo e não vou. No fim das contas, ele veio, me pediu desculpa e eu resolvi ir. E aí a gente fez toda a nossa confraternização e tal. Mas, sabe o que é melhor? É eu poder estar no núcleo de amigos que eu tenho coragem de ser imperfeita. Que eu tenho realmente coragem e ousadia de não ser sempre certa. De aceitar que hora eu erro, de respeitar que eu tô errada mesmo. Vocês me perdoem, mas eu estou errada. Mas era o que eu queria fazer. Certo ou errado, era o que eu queria fazer. E depois pedir desculpa e tudo mais. Então isso é uma maneira da gente conseguir ser leve. Conseguir ser leve mesmo. Você se respeitar, sabe? Respeitar que mesmo você errando, isso não vai te diminuir. Isso não vai, sabe, te colocar no nível inferior das pessoas. Desde que você reconheça, desde que você aprenda. E num segundo passo, busque evoluir sempre. Processo de evolução sempre, né, minha gente?